E aí pessoal, tudo bem? Então esse aqui é um vídeo explicativo a respeito do conteúdo de razão e proporção, tá? Quem fala é o professor Sandro, e aí eu vou mostrar um pouquinho de razão e proporção desse conteúdo. Então vamos lá. Então aqui estou eu, ao fundo é o palco do Rock in Rio 2013, showzaço do Iron Maiden. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Então razão é só uma fração, né? Então A sobre B. E proporção é quando nós temos duas frações separadas por uma igualdade. A partir do momento que você multiplica cruzado ou um x e der o mesmo resultado, significa que ele é proporcional. Então A vezes D é igual a B vezes C. Isso aqui a gente usa bastante em escala, né? Desenho está para tamanho real. Então a gente trabalha bastante com razão e proporção. Então propriedades. Então vamos lá. Propriedade número 1. Então, se nós temos A está para B e C está para D, existe uma propriedade que se eu somar em cima, eu posso somar embaixo também. Então, essa é a primeira propriedade. E vale a mesma constante de proporcionalidade, que eu chamei de K. Então, se eu somar em cima, eu somo embaixo e que vale a mesma coisa. Propriedade número 2. A está para B, assim como C está para D. E aí nós temos que A mais B está para B, assim como C mais D está para D. Como surgiu isso aqui? Então, a gente pode provar somando mais um de um lado e mais um do lado da fração. Esse mais um aqui representa uma fração B sobre B. E esse mais um aqui representa o quê? D sobre D. E aí nós encontramos A mais B está para B e C mais D está para D, que vale também a minha constante de proporcionalidade. A propriedade número 3... eu acho essa daqui sensacional, e quando a gente for trabalhar volume também tem que tomar cuidado, é que quando você tiver produto, então nós temos aqui A está para B, assim como C está para D igual a K. Então se você multiplicar as grandezas, A vezes C e B vezes D, lembrando que é a mesma coisa que A ao quadrado sobre B ao quadrado. Por quê? Porque como você tem produto, você vai ter K vezes K, e K vezes K é K ao quadrado. Então, temos que lembrar que A sobre B é K e C sobre D é K. Então, eu posso fazer isso aqui. Então, A vezes C está para B vezes D, como A ao quadrado está para B ao quadrado, ou C ao quadrado está para D ao quadrado, que vale a minha constante ao quadrado. Por exemplo, se eu estiver trabalhando um produto de 3 letras, aqui vai ficar K ao cubo. Ok? Então, nós temos um exemplo aqui, uma questão do Enem, de 2019, a última prova. E aqui ele comenta a respeito de escala. É um exercício de escala que envolve razão. Então vamos lá. Comum em lançamento de empreendimentos imobiliários, as maquetes de condomínios funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para as construtoras, pois, além de encantar clientes, auxiliam de maneira significativa os corretores na negociação e venda de imóveis. Um condomínio está sendo lançado em um novo bairro de uma cidade. Na maquete projetada pela construtora, em escala, então nós temos a escala de 1 para 200, existe um reservatório de água com capacidade de 45 centímetros cúbicos. Então a primeira coisa que nós temos que lembrar é que capacidade representa volume. E olha a unidade também, centímetros cúbicos. Quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que, por dia, sejam consumidos 30 mil litros de água. Quer dizer, nós temos aqui, eu já consigo visualizar uma regrinha de 3. Então, 30 mil litros por dia, então o que vale a um dia. Em uma eventual falta de água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias? Então é uma regrinha de 3, tá? Ele é diretamente proporcional, então vale multiplicar cruzado. Então, 30 mil equivale a um dia e o total da capacidade equivale a X. Então, primeiramente, nós temos que saber o que esse 45 centímetros cúbicos no desenho representa no real, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, transformar centímetros cúbicos para decímetros cúbicos. Por quê? Porque perceba que os 30 mil, vou voltar um pouquinho na questão anterior, perceba que os 30 mil está em litros. E aqui nós temos centímetro cúbico, então tem que deixar a mesma unidade. Então, vou transformar em decímetros cúbicos. Por quê? Porque um decímetro cúbico equivale a 1 litro. Ok? De que maneira?
Centímetro cúbico para decímetro cúbico, voltou uma casa, como é o cubo, você divide por 1000. Ok? Então, dividimos por 1000. Então, sendo C a capacidade do reservatório, temos. Então, aqui é a nossa escala 1 para 200 e aqui é o nosso desenho para o real. Lembra que eu falei que é ao cubo? Olha aqui, ó, a escala tem que ser ao cubo. Por quê? Porque nós estamos mexendo com decímetro cúbico e o resultado vai ser em decímetro cúbico. Resolvendo essa conta, capacidade total do reservatório é de 360 mil decímetros cúbicos. Lembrando que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E aí, fazendo uma regrinha de 3, 30 mil equivale a um dia e 360 mil equivale a X, nós temos 12 dias. Ok? Muito bem. Então, nós temos agora divisão diretamente proporcional. O que isso representa? Divisão de grandezas. Então, isso equivale a nossa K, constante de proporcionalidade. E nós temos também inversamente proporcional. Então, inversamente proporcional, nós multiplicamos as grandezas. Então, A vezes B, eu posso dizer que isso aqui é inversamente proporcional a essa grandeza. E eu vou chamar de K também, que é minha constante. Então, nós temos um exemplo aqui envolvendo as duas propriedades. É uma regra de 3 composta, tá? Ela costuma cair bastante em concurso, principalmente em concurso. E ela fala assim: 2 pedreiros levam 9 dias para construir um muro de 2 metros de altura. Trabalhando 3 pedreiros e aumentando a altura para 4 metros, qual será o tempo necessário para completar esse muro? Então, o que nós precisamos anotar? Primeiramente, são as grandezas, que é a quantidade de pedreiros, o tempo seria em dias e a altura desse muro. Então, pedreiros, altura e dias. Ok? Agora, nós precisamos saber o que ele está pedindo. O que ele quer saber? Ele quer saber o tempo. Nesse caso, o tempo para nós é dias. Então, como é que a gente resolve uma regra de 3 compostas? A gente compara dias com pedreiros e dias com altura. Então, eu vou colocar uma seta representando dias. Então, essa seta vermelha aqui. E a ideia é o seguinte. Isso não quer dizer que vá diminuir os dias, tá? É uma referência só que eu tenho. Então, como a seta está apontada para baixo, se eu quero representar inversamente, eu coloco a seta para cima. E se eu quiser representar diretamente, eu coloco no mesmo sentido da flecha, ok? Então, vamos comparar aqui, pedreiro com dias. Se a gente aumentar os pedreiros na obra, o que acontece com o tempo? Diminui. Isso aí. Então, um para o lado e outro para o outro. Então, um para cima e um para baixo. Representando o quê? Inversamente proporcional. Agora, a altura relacionada com dias. Então, se aumentar os dias, o que vai acontecer? Vai ter que aumentar essa altura também. Ok? Lembrando que aqui é constante. A gente só compara essas duas. Então, ele é diretamente proporcional no mesmo sentido. Então, só estamos representando no mesmo sentido. Então, nós vamos colocar os valores, representando a primeira linha, o começo do texto, 2 pedreiros, 9 dias e altura de 2 metros, ok? E a segunda opção, então, se trabalhar 3, aumentando a altura para 4, qual será esse tempo? Então, está aqui a segunda linha. Então, lembrando que através dessa diretamente, inversamente proporcional, nós vamos conseguir montar uma expressão para ela. Então, lembrando que inversamente a gente multiplica e diretamente a gente divide. Então, está aqui a expressão. Dias relacionado com pedreiros, então inversamente, por isso que eu multipliquei. E dias relacionado com altura, por isso que eu dividi. Lembrando que a primeira equação, ele representa a primeira linha. E a segunda equação representa a segunda linha. Substituindo, nós temos que x vale 12. Ok? E para encerrar, um último exemplo. Nós temos aqui a prova também do Enem de 2019. E aí ele fala o seguinte: para contratar 3 máquinas que farão reparo de vias rurais de um município, a Prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinado a contratar o conjunto das 3 máquinas é de R$31 mil. Então, perceba que as 3 máquinas é o nosso XYZ. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional. Pessoal, é aqui que nós temos que cuidar, tá? Inversamente proporcional.
a idade do uso das máquinas cadastradas pela empresa do presente edital. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso. Então, ele está relacionado com isso aqui, ó, com o tempo, 2, 3 e 5 anos. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade? Provavelmente com maior idade, como é inversamente, vai ser o menor valor. Ok? Porque ele é o quê? Inversamente proporcional. Então, vamos para a resolução da questão. Muito bem. Então, considera x, y, z, respectivamente os valores recebidos pelos contratos das máquinas, com 2, 3 e 5 anos de idade de uso. Tá. Então, lembrando que aqui ele é inversamente proporcional. Então, nós vamos multiplicar as grandezas. Então, ele vai ficar 2x, 3y e 5z. Isso equivale à minha constante de proporcionalidade. Por que multiplicar? Porque ele é inversamente proporcional. Ok? Legal. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou isolar cada um deles igual a k. Tudo bem? Então, vai ficar x é k sobre 2, y é k sobre 3 e z é k sobre 5. Como nós sabemos que a soma é 31.000, substituindo x, y, z, k sobre 2, k sobre 3, k sobre 5, conforme eu fiz aqui em cima, nós temos o 31.000. O que nós temos agora? Antes eu tinha 3 variáveis, agora eu só tenho uma, que é a minha constante de proporcionalidade. Resolvendo aqui, tirando o mínimo, eu sei que o k vale 30.000. E 30.000 igualando 2x igual a 30.000, então x igual a 15.000. 3y igual a 30.000, y igual a 10.000. E 5z igual a 30.000, então z igual a 6.000. Perceba que ele quer o maior tempo, significa que a resposta é 6.000. Ok? Espero ter ajudado. Um abraço para vocês. Valeu!